Deus tem sido bom com a nossa comunidade e é especial estarmos aqui nesse primeiro domingo, de fato, né? Depois de termos vivido aquele momento especial da organização da igreja. Que Deus seja conosco, que Ele fale conosco por intermédio da sua palavra. Afinal de contas, você já viveu algum momento de angústia ou de preocupação, ou até mesmo de desapontamento, pelas coisas não terem saído como você planejava? Aquela sensação de que não tem muito o que fazer e tudo que resta para você é literalmente clamar a Deus para que aconteça, sei lá, talvez um milagre. A gente inicia hoje uma nova série olhando para momentos impactantes, os milagres de Jesus. A gente vai perceber como a ação extraordinária de Deus por intermédio de Jesus vai fazer a diferença de forma significativa na vida de muitas pessoas. E já que a gente ainda está em clima de festa, desde semana passada, com essa alegria pela organização, eu queria que hoje a gente refletisse exatamente nessa direção, sobre quando a festa está prestes a acabar. Porque às vezes a gente se alegra, a gente celebra, mas quando as coisas então saem do rumo ou da nossa expectativa ou do nosso planejamento, às vezes a sensação que a gente tem, como eu disse, é que tudo vai por água abaixo. E a gente não consegue perceber o que pode acontecer. Passamos a depender dessa maneira exclusivamente de Deus, de alguma ação. E é sobre o primeiro milagre de Jesus que a gente vai conversar nessa manhã. Para tanto, eu convido você então a abrir ou a ligar a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 2. A gente vai fazer a leitura aqui do versículo 1 até o versículo de número 11. Eu vou fazer a leitura na NVT, na nova versão transformadora. Você pode acompanhar aí na versão que você tem em mãos. Mas o desafio que eu faço para você é que ainda essa semana você leia e releia esse trecho da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: 3 dias depois, houve uma festa de casamento, no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus, minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra, usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal, em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Vamos orar? Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.
Queridos, o trecho da nossa reflexão apresenta Jesus já no início do seu ministério, tendo chamado para si alguns que se tornariam seus discípulos, que começam a ouvir os seus ensinamentos, a sua maneira de interpretar a sabedoria de Deus e passam a caminhar com ele. E em um determinado momento, em uma cidade chamada Caná, na região da Galileia, Jesus, próximo da sua família, inclusive sua mãe, Maria, também estava lá, é convidado, junto com seus amigos e discípulos, a estarem em uma festa de casamento. Olha, coisa boa, né? Celebração de casamento. E eu fico imaginando, né? A gente tem gente que casou recentemente aqui, cadê Gabriel e Ellen estão por ali, né? Já em clima de lua de mel. A gente tem o pessoal na contagem regressiva. Quanto tempo, Marina? 27 dias? Né? Então, Ana, você está fazendo contagem regressiva também? Aninha e Tiaguinho também estão fazendo contagem regressiva, né? Imagina esse negócio, você passa ali, né, um tempo planejando, sonhando com essa data tão especial. E olha só, eu sei que a gente reclama, né, hoje, porque é muito gasto, o casamento, muito convidado, muita coisa que você tem que providenciar. Imagine ali no tempo de Jesus, dentro daquela cultura judaica, onde essa festa, ela levava muito mais tempo do que as 4, 6, 8 horas que às vezes a gente tem em uma celebração de casamento nos dias de hoje, né? Era uma semana de celebração, já imaginou? Providenciar tudo para uma semana de celebração? E aí a gente tem essa situação inusitada acontecendo, a coisa saindo do controle, aquilo que não estava previsto, aquilo que não estava planejado, aquilo que era para trazer alegria para a festa, o vinho, termina. Mas é importante a gente ressaltar que tem uma série de situações agregadas aqui com essa situação. Afinal de contas, não só a ausência da alegria pela bebida, mas até mesmo o que aquilo falaria a respeito daquela família que não planejou da maneira como deveria planejar. Olha a situação chata que ficaria diante de todas as pessoas. Eu acho interessante que o primeiro milagre de Jesus, ele acontece exatamente em uma situação como essa, corriqueira. Não foi a cura de alguém com alguma enfermidade grave, não foi a ressurreição de alguém que havia falecido, nem sequer a expulsão de um espírito imundo, mas dentro de uma situação que todos nós vivenciamos no dia a dia, um imprevisto que acontece, um imprevisto que pode acontecer com qualquer um de nós, por mais qualquer uma das mais variadas razões, seja por algo que nós não estávamos prevendo, sei lá, às vezes foi mais gente do que eles tinham imaginado, quem sabe tinha uns penetras lá, né, e o pessoal bebeu além da conta, ou quem sabe, eles de fato não tinham planejado da maneira correta, tudo o que precisavam, não importa. A grande questão é que dentro de uma situação inusitada que pode acontecer corriqueiramente com qualquer um de nós, Jesus presente ali acaba tendo uma participação efetiva. Eu queria que a gente então olhasse para esse texto, entendendo que quando a festa está prestes a acabar, porque afinal esse seria o desfecho natural, o vinho acabou, vamos embora para casa, isso é indício de que terminou. É que nem quando a gente está numa festa de aniversário e aí o anfitrião fala assim, vamos cantar parabéns, você sabe o que ele quer dizer com aquilo, né? Você sabe que depois de cortar o bolo está na hora de ir embora, né? Alguns têm essa percepção, outros nem tanto, né? A gente vê aqui, olhando para os versículos 3, 4 e 5, que a gente de fato não está no controle das coisas, mas a gente pode depender de Jesus. Olha só, durante a festa o vinho acabou, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho? Mulher, isso não me diz respeito. E aqui alguns questionam por que Jesus se refere à sua mãe dessa maneira. Não é uma maneira desrespeitosa, muito pelo contrário, depois você pode perguntar para o reverendo Paulo On, né? Essa expressão, ela carrega sim, né, todo o respeito devido, dizendo, mulher, isso
diz respeito a mim, isso não tem nada a ver com isso, não é hora, a minha hora não chegou, né? Estou aqui dentro de um processo, de uma jornada de coisas que vão acontecer, ainda não é tempo. Sua mãe então disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. E a ideia aqui é a gente perceber que, naquele momento, as coisas saíram de controle. Como eu disse, talvez, tendo planejado de maneira correta e o inusitado ter acontecido, ou ter planejado de maneira equivocada, seja o que for. Isso mostra que nem sempre as coisas saem como a gente planeja. E eu sei, pessoas que têm uma personalidade como a minha ficam malucas quando isso acontece, né? Porque a gente gosta de se antecipar e planejar justamente para que as coisas aconteçam dentro de uma previsibilidade. Eu adorei quando o pastor Paulo começou hoje aqui dizendo, né, que nossa igreja tem previsibilidade, quando a gente estava falando na escola metropolitana, né? A gente quer que você saiba o que vai acontecer aqui. Só que às vezes os imprevistos acontecem. E aí, meu amigo, vou te dizer por experiência própria, às vezes a gente perde o chão. Porque se a gente está na expectativa de que as coisas vão acontecer de uma maneira, se a gente planeja algo de determinada forma e de repente há um desvio nesse rumo, a gente fica meio perdido. E dependendo da gravidade disso, em que área da nossa vida há esse impacto, talvez no seu relacionamento familiar, na criação com seus filhos, a gente fica sem saber o que fazer. A gente perde esse controle e entra em desespero, porque no fundo, a gente acha que a gente tem o controle das coisas. É por isso que quando a gente vive o diferente, o inusitado, a gente fica desesperado. Quando nós vivemos há cerca de 5 anos, aquele momento da pandemia, algo que veio à tona foi nós percebermos que nós nunca estivemos no controle daquilo que achávamos. Mas, todavia, entretanto, Deus é aquele que tem as rédeas que regem o universo, e Ele está no controle de todas as coisas. Nós vivemos em um mundo instável, onde as coisas vão às vezes dar certo e às vezes não. E isso é fruto de uma velha história. Quando a humanidade se desconecta, se separa, vira as costas para o seu Criador, buscando autonomia e buscando viver do seu próprio jeito, se tornando a sua própria divindade, ela mergulha nesse caos de instabilidade. Esse é o mundo caótico que a gente vive. Que às vezes as coisas funcionam e são boas, afinal de contas, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e às vezes elas vão de mal a pior, afinal de contas, vivemos em um mundo contaminado pelo pecado, mas ainda assim, ainda que nós não tenhamos o controle, e ainda que os imprevistos aconteçam, isso não significa que Deus perdeu o controle. Afinal de contas, é Ele quem tem as rédeas que regem o universo. Eu acho interessante e significativo, porque ainda que a resposta de Jesus à sua mãe seja, ainda não chegou a hora, porque afinal de contas havia toda uma trajetória do ministério de Jesus a ser realizada, os seus ensinamentos, os seus milagres, para que todos compreendessem que Ele de fato era o Messias prometido. Sua mãe vai dizer àqueles homens que estavam ali por perto: façam tudo que Ele mandar. Afinal de contas, Ele tem o controle, Ele sabe aquilo que é melhor e de que jeito é melhor. Isso nos leva a pensar que diante das situações que muitas vezes nós vivemos inusitadas, quando a nossa alegria, o nosso ânimo, a nossa motivação estão prestes a acabar, a gente percebe que a gente não está no controle de todas as coisas, mas a gente pode efetivamente confiar que Deus, por meio de Cristo, é aquele
que tem uma boa, perfeita e agradável vontade, que está no controle de todas as coisas. E o texto então continua trazendo algo que também nos surpreende. Porque Jesus, a partir então dessa situação, estando Ele no controle de todas as coisas, nos convida a agir dentro das nossas possibilidades. Repare, versículos 6, 7 e 8. Havia ali perto 6 talhas de pedra, 6 potes, que eram usados no contexto da purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Opa, então a gente tem ali, talvez, pouco mais de 600 litros de água cabiam naqueles potes. Jesus então vai dizer aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. E os empregados seguiram suas instruções. Eu acho interessante, porque aqui a gente percebe Jesus criando uma máxima que ele voltaria diversas vezes durante o período do seu ministério, que é convidar pessoas a participarem, a fazerem algo diante do momento em que ele está realizando algo sobrenatural e miraculoso, fazendo aquilo que eles podiam fazer. Pensa comigo. Jesus não poderia fazer o vinho brotar dentro daquelas talhas? Poderia, mas qual é o desafio? Qual é a incumbência que ele traz àqueles que estavam ali trabalhando? Que eles fizessem aquilo que eles podiam fazer. Eles vão encher as talhas. Agora, seguinte, deixa eu te contar uma coisa, não sei se você sabe, mas no tempo de Jesus não tinha aqueles encanamentos que a gente está acostumado, mangueira, torneira, pressão da água, era algo que ainda não fazia parte da realidade. Você sabe como que você enchia 600 litros de água em potes e talhas? Pegando no poço. Dá trabalho, né? Mas isso eles podiam fazer. É interessante porque um tempo mais tarde, Jesus também está diante de um outro momento de ação sobrenatural, onde ele vai ressuscitar um amigo muito querido, Lázaro, que já estava morto há 3 dias. Jesus vai trazer um homem morto de volta à vida. Jesus chega diante do túmulo e tem uma pedra sobre o túmulo. Jesus podia simplesmente, sei lá, estalar os dedos e a pedra sair voando, quebrar no meio. Ele até faria isso de alguma maneira mais tarde. Mas naquele momento, o que ele diz àqueles homens que estavam ali? Tirem a pedra. Tirem a pedra. Isso para nós deve ser algo que nos deixa perplexos. Porque se ele tem todo o poder, se ele está no controle, se ele pode realizar, se ele vai fazer aquilo que é extraordinário, por quê que ele nos chama e nos convida a participar? Ele nos traz para dentro daquilo que ele está realizando. Nós cremos piamente que aquilo que Deus está fazendo por meio dessa comunidade é uma obra divina e sobrenatural, mas Ele tem nos chamado a participar disso. Nós cremos piamente que a única forma de alguém voltar a ter um relacionamento de intimidade, de paz com Deus, é pela ação do Espírito Santo, o convencendo do pecado, da justiça e do juízo, fazendo perceber o sacrifício e a redenção em Cristo Jesus. Não é pelo muito falar, não é pela persuasão, não é pelo convencimento que as pessoas se rendem a Cristo, é pela ação do Espírito Santo. Mas por que nós somos tão incisivos em falar sobre evangelização e compartilhar o Evangelho? Porque aprove a Deus estabelecer que as coisas fossem desse jeito. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No momento que nós anunciamos as verdades do Evangelho, o Espírito Santo age. Os olhos são abertos
E as pessoas são convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Olha só essa equação sendo aqui estabelecida. Jesus é aquele que realiza o milagre, é aquele que age no sobrenatural, mas Ele chama a mim e a você para participar disso. É por isso que nós nos reunimos, oramos comunitariamente uns pelos outros. É por isso que nós seguimos à risca os imperativos de mutualidade do Novo Testamento, carregando as cargas pesadas uns dos outros, servindo, amando, porque nós sabemos que a realização é de Deus, revelada em Cristo, mas Ele nos convida a viver isso. Nós somos seus pés, suas mãos em ação aqui. Ele age em nós e Ele age por meio de nós, dentro daquilo que nós podemos fazer. É por isso que nós devemos sempre estar atentos e alertas para perceber o que Ele está fazendo na nossa vida e o que Ele quer fazer através da nossa vida. Aonde Ele tem nos levado, aonde Ele tem nos colocado. No contexto da nossa família, dos nossos relacionamentos próximos, no trabalho, na escola, na faculdade, porque Ele nos convida a agir e às vezes a gente nem se apercebe disso. Mas é fantástico como nós temos essa possibilidade de poder participar daquilo que Ele está construindo na história. Então, Ele faz a parte dele. Ele transforma aquilo que é ordinário em extraordinário. E eu acho sensacional como essa premissa de Deus é uma realidade em todo o tempo na nossa vida. Mais uma vez, Ele poderia ter feito com que o vinho aparecesse de maneira sobrenatural naquelas talhas, mas não. Ele usa um elemento ordinário. Eles encheram de água, e essa água que eles tinham acesso, que estava próximo, que talvez eles nem haviam pensado em nada a respeito dela, quando o vinho faltou, em algo extraordinário. É assim que acontece. Essa é a dinâmica de como Deus age. Ele age a partir do ordinário. Eu sei que existem algumas histórias bíblicas que nos encantam, né? A gente ouve desde criança e a gente fica assim, né, fascinado com elas. Talvez uma das mais conhecidas e contadas entre as crianças é quando um menino na nossa cabeça, jovenzinho, mirrado, pequenininho, não é bem assim, né, que a história era, mas isso está dentro do nosso imaginário, vence o gigante, não é verdade? A história de Davi e Golias talvez seja a história que traga um dos maiores frissons de todo o conhecimento das histórias bíblicas. Mas você já parou para pensar que Davi não acordou naquele dia para lutar contra um gigante? Davi não acordou naquele dia para realizar a batalha épica que colocaria o seu nome gravado na história. Davi acordou naquele dia, e muito provavelmente, como geralmente há entre irmãos, com um certo rancor no coração, bravo, porque o pai dele mandou levar a lancheira para os irmãos na guerra. Era isso que ele foi fazer. Se você olhar para o texto, Davi aquele dia, ele vai ao campo de batalha, e tem um lance meio de mineiro, né? Porque parece que foi levar queijo, né? Então, é isso que ele foi fazer. Algo ordinário. Mas Deus fez naquele momento ali algo extraordinário. Jesus usa o ordinário para fazer coisas extraordinárias. E é o que Ele faz comigo e com você. Geralmente a gente olha para nós mesmos,
para algumas habilidades ou para algumas coisas que nós não temos, ou pela nossa incapacidade, e a gente se percebe aquém do que gostaríamos, do que achamos que deveríamos. Mas olha só, é isso que Deus faz. Ele chama pessoas ordinárias, no sentido de comuns, como eu e você, e é por meio dessas pessoas que Ele realiza feitos extraordinários. Quando você se coloca à disposição, se deixa usar e se direcionar pelos princípios, preceitos, pela sabedoria de Deus, Ele te usa para que o extraordinário possa acontecer, não pela nossa extraordinariedade, mas apesar da nossa ordinariedade. É assim que Ele faz. Ele usa aquilo que é ordinário para fazer o extraordinário. E quando Ele faz isso, você já sabe, afinal de contas, Ele pode fazer novas e melhores todas as coisas. Olha o versículo 10, o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, é o que vai dizer lá o mestre de cerimônia. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Vamos tentar imaginar, né, a cena. Casamento, você vai servir vinho, então você começa servindo um vinho melhorzinho ali, talvez dentro das condições daquela família, sei lá, né, um vinho reservado chileno, de boa qualidade, né? E o pessoal vai tomando, depois de uma certa altura, que o pessoal já bebeu, não está conseguindo perceber mais tanta qualidade no vinho, aí você serve o chapinha, né? Mais ou menos assim. O susto é que na hora que o mestre de cerimônias, que tinha tomado lá, né, aquele bom reservado chileno, foi tomar o que eles trouxeram depois, descobriu um DV Catena, com ali umas nuances que ele encontrava num Barolo, né? Tá aí o pessoal que gosta de vinho na igreja. Esse vinho é muito melhor. É isso que Jesus faz. Ele faz novas e melhores todas as coisas. Não é simplesmente replicar. Ele faz aquilo que vai além. É o que Ele faz comigo e com você também. Por quê? Porque é Ele que trabalha em nós a nossa melhor versão. Eu costumo dizer aqui que Deus nos ama e nos aceita como nós somos e estamos. Por isso, o melhor lugar para você que está vivendo com o coração cheio de preocupações, de frustrações e decepções, para com você mesmo e para com Deus, é na igreja. E do jeito que você está, Deus abre as portas, te aceita e te ama. Mas por te amar demais, Ele não vai permitir que você continue do mesmo jeito. O que Ele vai fazer? Ele vai te transformar. Ele vai te levar a uma jornada rumo à maturidade, para que você possa também refletir o caráter de Cristo. É isso que Ele faz. Ele faz novas e melhores todas as coisas. Talvez você que esteja nos acompanhando de casa, esteja pensando que talvez você nem consegue estar dentro de uma igreja, quando você olha para muitas das suas atitudes do passado, para muitas das suas decisões, para tudo que isso gerou. O que eu tenho para te dizer é: Jesus pode fazer novas todas as coisas. Ele pode agir na sua vida, Ele pode mudar a sua história, trazendo um impacto efetivo aqui, mas que ecoa na eternidade. É isso que Ele faz em nós. Ele pode fazer novas e melhores todas as coisas. Afinal de contas, o propósito da ação não é apenas o milagre em si mesmo. Às vezes nós clamamos pelas bênçãos de Deus, mas os
milagres realizados por Jesus apontam para a sua glória. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez, com isso ele manifestou a sua glória. E os seus discípulos, que já o haviam ouvido ensinar, já o haviam ouvido direcionar sobre os princípios e preceitos da palavra de Deus, agora tem a convicção de quem Ele é, o Deus encarnado que entrou na história, para nos trazer para um relacionamento verdadeiro e real com Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Apesar de nós e das nossas limitações, Deus se inclina em nossa direção, para que nós possamos experimentar aquilo que seria impossível de experimentar por nós mesmos. O sacrifício que Jesus faria, então, pouco mais adiante, seria para que nós vivêssemos hoje essa comunhão. E ali naquele momento nós temos o ponto de partida, o primeiro milagre, a partir de coisas ordinárias se tornando extraordinárias, mas o apontamento para quem de fato Ele era. Aquele que um dia caminharia resolutamente na direção da cruz, para derramar a sua vida e o seu sangue, para que eu e você tivéssemos vida, e vida plena, vida em abundância. É isso que Deus faz e continua fazendo até hoje, realizando pequenos e grandes milagres, nas situações mais comuns e corriqueiras, seja uma festa de casamento, ou seja o dia a dia da sua casa. Talvez a sua frustração seja muito maior do que aos anfitriões daquela festa, onde o vinho havia acabado e tudo estava prestes a acabar. Talvez a maneira como você tem vivido e percebido os movimentos na sua casa, no seu casamento, relacionamento com seus filhos, na sua vida profissional, devem você a também pensar que tudo está prestes a acabar. E mais uma vez, não é o milagre pelo milagre, é o milagre que aponta o Cristo glorificado, que pode fazer na sua vida novas todas as coisas. É o que nós anunciamos. Para a gente pensar um pouquinho a respeito de tudo isso, afinal de contas, tudo deve nos conduzir a compreender aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. O que na sua vida parece estar escasso, dessecado ou até mesmo acabado? Talvez não seja o vinho da festa, mas talvez seja outro tipo de alegria. A alegria do seu casamento, a alegria no seu casamento, a alegria pelo seu emprego, a alegria pela sua vida profissional. Talvez a sua esperança de que soluções virão para as suas preocupações, para as suas angústias, para as suas enfermidades. Talvez em relação à sua fé, que na verdade você nem pode dizer que ela está abalada ou fraca, porque a sensação que você tem é que ela nem existe mais. O que parece estar escasso, dessecado ou mesmo acabado? Você já levou essas áreas a Jesus? Você já apresentou, assim como Maria fez, segue ali tudo que ele faz, tudo que ele disser, e trouxe isso a ele? A pergunta é: você está disposto a encher essas talhas, esses potes, fazer a sua parte, mesmo sem entender totalmente o que ele vai fazer? O que Jesus tem te convidado a fazer? Talvez você não consiga entender no momento por que ele está te levando para algumas direções, porque ele está fazendo o que ele está fazendo. Eu fico imaginando os trabalhadores daquela festa,
o vinho acabou, todo mundo está desesperado, não tem lugar por perto para comprar. Mas se a gente for um pouco mais longe, se a gente correr e se a gente fizer algo, aí vem um cara e manda encher o pote com água. Esse cara não está entendendo. A gente está tentando achar uma solução aqui, ele está distraindo a gente. A gente vai pôr água no pote para quê? Talvez a gente não consiga entender o que Jesus está fazendo, para onde Ele está nos levando, por que as coisas estão acontecendo do jeito que elas estão acontecendo. Mas saiba que Ele está no controle de todas as coisas. Ele não te abandonou, você não está sozinho. A prova disso é que Ele age de diversas maneiras, inclusive colocando uma comunidade como essa, pessoas ao seu redor, para caminhar do seu lado, no momento em que tudo parece escasso. Essa semana nós voltamos os nossos grupos de conexão aqui na comunidade. Se você não frequenta ainda algum dos nossos grupos de conexão, você não sabe o que você está perdendo, faça a sua inscrição aí dessa semana. Um ambiente de cuidado mútuo, de pastoreio mútuo, de pessoas que andam do lado de pessoas, carregando as cargas pesadas uns dos outros, encorajando, apoiando, servindo. São maneiras que Deus vai usando para nos curar, para nos apoiar, para nos fazer perceber que Ele está no controle de todas as coisas. Quando vai chegar a resolução? E o meu milagre? Que horas ele vem? Eu sei. Quando você viu estampado ali no slide que a gente ia falar sobre milagres, o seu coração pulsou. A bênção de Deus sobre a minha vida, agora vai. Será que é hoje? Por que está demorando? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Em Cristo Jesus, aquilo que é ordinário pode se tornar extraordinário. Então, olhemos para aquilo que Ele nos ensina. Devemos levar as nossas necessidades a Ele antes de tudo. Não só quando a gente não tem mais saída. Ele nos chama para participar do seu agir dentro daquilo que nós podemos fazer. Então se disponha a ser agente do reino, a ser instrumento nas mãos de Deus. Afinal de contas, a verdadeira alegria não está nesse mundo, mas naquilo que Ele prepara para nós. Nós temos a esperança de que um dia, quando os nossos olhos fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, Ele estará diante de nós, enxugando todas as lágrimas. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos cear com Ele. Essa é a promessa que Ele fez. Ele diz para os seus discípulos, naquela última noite antes da sua morte: eu não vou mais beber aqui com vocês do fruto da videira, mas há de chegar o dia, na eternidade, onde nós estaremos juntos e beberemos o vinho juntos novamente, o melhor vinho. Como agentes do reino, somos chamados a obedecer, mesmo quando não vemos a solução, a confiar que Ele nos chama para uma vida transformada e viver com expectativa, apontando para a verdadeira festa, a vida eterna com Ele. Que o Senhor nos guie em todo o tempo, que Ele traga alento ao nosso coração, e que possamos experimentar os seus milagres que transformam, o seu agir extraordinário, mesmo nas coisas mais ordinárias. Vamos orar. Deus eterno, obrigado, Pai, porque o seu amor sobre nós nos constrange. Apesar de não merecermos, apesar da nossa infidelidade, nós cremos na tua fidelidade.
Muitas vezes, Deus, nos percebemos em situações inusitadas, onde perdemos o controle de tudo aquilo que havíamos planejado, pensado, estruturado. Isso tira o nosso chão, o nosso rumo, mas nós sabemos que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e nos ajuda a celebrar, a nos alegrar. O Senhor nos convida a participar daquilo que o Senhor está construindo na história, e o Senhor transforma as coisas mais ordinárias em coisas extraordinárias. Nós cremos que o Senhor pode fazer novas todas as coisas, a começar da nossa vida. Por isso eu clamo, Deus, nesse momento, por aqueles que estão aqui, com o coração aberto e contrito, dizendo: Deus, eu preciso viver uma nova perspectiva na minha vida, um novo nível de relacionamento com o Senhor, de maior dependência, de maior comprometimento. Eu quero experimentar, Deus, o Seu extraordinário nas coisas mais ordinárias. Que esse seja sempre o desejo dessa comunidade, de se dispor, de se prostrar diante do Senhor, Deus, e dizer: age conforme a Tua vontade, e nos leva para o centro da Tua vontade, e que possamos transbordar, Pai, daquilo que recebemos do Senhor, que é aquilo que o Senhor faz em nós, em nossa jornada rumo à maturidade, transborde diante de todos aqueles que estão no nosso caminho, que nós possamos viver para a honra e glória do Seu nome. Nós oramos assim, Pai, agradecidos, e no nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.